Olá! No Dica de Leitura de hoje, nós iremos conversar com uma profissional efetiva na nossa rede municipal de educação, que é supervisora, escritora catarinense e que, residindo em Florianópolis, tem participado conosco do Clube da Leitura, da Semana Municipal do Livro Infantil, e hoje saberemos um pouco mais os detalhes da trajetória dessa pessoa tão especial que é a Daiane Antunes. Daiana, nós nos conhecemos em Xanxerê, num processo formativo com profissionais da educação infantil, e desde lá eu venho acompanhando a tua trajetória profissional aqui também em Florianópolis, né? Pesquisa, escrita, mas principalmente como, nesse momento, escritora. Então, queria que a gente conversasse um pouquinho como que a literatura entrou na tua vida, de que forma, e o que te fez também motivar a vir desenvolver o trabalho, a pesquisa aqui em Florianópolis. Que bom, então, estar aqui. Me sinto muito honrada também do teu convite. Acho que a gente se conheceu lá em 2019, né? Foi no início de 2019, em Xanxerê. Eu ainda era efetiva da rede de Joaçaba, né? Então, um pouco tempo depois eu vim para a rede de Florianópolis. Lá em Joaçaba eu era diretora de unidades, né, de educação infantil. E a educação infantil traz a gente, né, para esse mundo da literatura, né? Acho que todo professor de educação infantil é apaixonado pela literatura infantil, porque faz parte do nosso cotidiano, dessa nossa jornada do dia a dia. Então não tem como não se apaixonar por esse universo da educação infantil. E eu estou na educação infantil desde o ano 2000, né? Então faz 25 anos que eu estou com esses pequeninos, né? Então essa paixão pela educação infantil veio nessa minha trajetória profissional. E o Theo e o Segredo da Professora Lia já era um projeto antigo, que estava guardadinho lá numa gaveta, mas a gente tem um pouquinho de medo, né? E ele ficou por muito tempo lá, até que eu criei essa coragem e tirei ele da gaveta e resolvi publicá-lo. Mas ele foi uma grata surpresa, porque ele conseguiu andar por várias escolas do estado, né? Então, volta e meia eu recebo uma fotografia de um novo leitor, de uma nova professora, e isso aquece muito o coração do autor, né? Que acho que é isso que a gente quer, que o livro ele caminhe, né? Caminhe pelas escolas, que ele entre nas casas, nas famílias, né? Que ele vá assumindo, né, novos leitores. Então, o Theo e o Segredo da Professora Lia me trouxe muito, né, esse carinho dos leitores. Daiana, então, o Theo e o Segredo da Professora Lia, eu lembro que quando eu te conheci, tu estavas trabalhando essa literatura na formação, né, mostrando para os professores a importância de trazer literatura lá na educação infantil. E ele vem com uma escrita que impulsiona a nossa curiosidade. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei, né, debruçando, nossa, como assim? Querendo descobrir o que ia acontecer. E eu achei incrível a forma como tu trouxesses a ludicidade, o cotidiano dessa criança e esse relacionamento que realmente se torna um relacionamento afetivo entre, né, a profissional que está lá na educação, recebendo as crianças, e aquela criança que chega naquele ambiente diferenciado, que não é o da sua casa, do seu convívio familiar. Então eu queria que nós conversássemos um pouquinho sobre essa questão lá da literatura e sobre o que realmente te inspirou e como é essa história, né? O que traz, assim, o que te motivou a escrever, como tu concebeu esse livro. Então, a inspiração do Theo e o Segredo da Professora Lia, ela é curiosa porque tanto o Theo quanto a professora Lia, a inspiração foi minhas vivências. Porque o Theo, eu até sempre conto quando eu vou contar o livro em reuniões de professoras ou até mesmo para as crianças, que quando tinha por volta de uns 5 anos, eu estava no mercado com a minha mãe, né? E eu tenho esses flashes dessa lembrança. E daí, a minha professora do pré-escolar na época, encontrei ela no mercado. E ela estava, né, toda arrumada, diferente, né, daquele contexto da escola. E ela chegou e ela estava com uma senhora, acompanhada de uma senhora. E ela veio me cumprimentar no mercado. Oi, Daiana, tudo bem? Essa aqui é a mamãe da prof. Ela apresentou aquela senhora que estava junto.
quando eu olhei aquela senhora, que ela disse, essa é a mamãe da prof, eu fiquei chocada. Eu falei, as professoras têm mãe? Eu não tinha esse entendimento, não imaginava ela fora da escola. Como que ela tinha mãe? Então, toda essa trajetória do Theo em investigar a prof, o que ela faz fora da escola, né? Do que ela gosta, para poder presenteá-la, veio dessa lembrança, desses flashes, dessa lembrança antiga, né? Dessa curiosidade que as crianças têm em saber quem são as profs fora da escola, né? Até tem quando eu conto para as professoras a história, tem uma ilustração aqui que a professora está lavando roupa, estendendo roupa. Eu falei, as professores lavam roupa em casa, tem que estender. As crianças pequenas, né, acabam rindo, porque é um universo, né, misterioso saber quem é a prof fora da escola, né? E a professora Lia, ela, né, eu fui durante muito tempo professora também de educação infantil, então essa minha vivência de professora fez conceber a professora Lia, né? É um livro assim que, na verdade, eu percebo que ele emociona mais professoras, né, até mais do que para as próprias crianças, porque ele traz, né, essa essência do que é ser professor, né, dessas nossas lutas diárias na educação e das nossas conquistas também, desses laços afetivos que a gente conquista com as nossas crianças. Então, tanto o Theo quanto a professora Lia foram, né, eles foram criados a partir das minhas vivências, né? E o livro, ele traz as ilustrações, porque desde muito pequena, até acho que eu trago aqui na capa dele, né, aqui nas primeiras páginas, que eu ganhei uma latinha de canetinhas do meu pai, que tinha uma canetinha, isso também eu estava no pré-escolar, tinha uma canetinha branca que apagava as outras, né? E eu lembro muito, é uma lembrança muito afetiva que eu tenho desse dia que meu pai me presenteou com essa latinha de canetinha, e a partir dali eu comecei a desenhar muito, desenhar muito. Então, Theo e o Segredo da Professora Lia é um livro que traz as minhas ilustrações, né? Não são profissionais, né? Mas são as minhas ilustrações. E nessas caminhadas com ele, eu levo as ilustrações originais para que as crianças tenham contato. Então, esse é mais um segredo, né? Porque eu não tinha te apresentado também como ilustradora. E é incrível essa questão da autoria, da escrita e da ilustração. Como tem sido, então, essa ida nas unidades educativas? Há pouco tempo nós tivemos a Semana Municipal do Livro Infantil. Tu participou novamente conosco. Como é que é essa recepção? Como é que é esse outro momento, né, com essas crianças? Sabendo que essa autora é ilustradora e é escritora. Quando eu vou nas escolas, aconteceu em Joaçaba que eu lancei ele, e como é uma cidade pequena também, todos, né, esse universo das professoras se conhecem muito, eu tinha muito medo que as cópias ficassem todas na minha garagem, um monte de caixa, aí eu não vou vender nenhum exemplar, aquele medo do autor iniciante, né? Mas, assim, tive a grata surpresa que fui chamada em várias escolas, por várias professoras colegas, né, que quiseram oportunizar para as crianças esse momento da conversa com a autora, porque quando a gente encontra um livro na estante, às vezes para a criança esse universo, quem é o autor é uma coisa tão distante, né? Saber quem é o autor, o que ele escreveu, como é que faz um livro. Então, as professoras viram essa oportunidade de oferecer para as crianças esse bate-papo com o autor de livro. Então, foi essa caminhada que o Theo me levou. E daí eu levava as ilustrações originais, que elas são maiores, né? E as perguntas mais inusitadas aconteciam. Como é que ela é grande, né? Principalmente na educação infantil. Como é que esse desenho grande ficou pequenininho no livro, né? Então a gente falava da fábrica de livros. Como é que eu desenhei? Eles também perguntavam assim, o que você usou? Giz de cera, né? E é uma mistura de colagem com um lápis de cor, canetinha. Então, assim, trazia para eles, assim, que eles podiam tocar, perceber que várias técnicas estavam sendo usadas ali, que eles também poderiam desenhar. E isso causava nas crianças um entusiasmo, porque o desenho infantil, o desenho está muito presente na infância, né? A gente para de desenhar quando a gente é adulto, né? Mas a gente desenha tanto quando é criança. Então o desenho é muito presente na vivência da infância. E o que aconteceu, assim, umas vezes que até me emocionou, foi que na hora de autografar os livros para as crianças, algumas traziam o caderno de desenho para eu assinar o caderno de desenho, e mostravam os desenhos que eles produziam, sabe? Então, assim, esse entusiasmo, esses sonhos que a gente vai despertando na criança é muito gratificante.
E além do TEL e o segredo da professora Lia, tem outros escritos na gaveta, tem outros projetos em andamento, ou já houveram outros escritos? Conta um pouquinho pra gente. Todo autor, né, tem sempre mais um projetinho ou outro guardado, né, na espera. É difícil autor de um título só, né, porque eu sou muito apaixonada pela literatura infantil. Então tem mais alguns projetos que ainda estão na gaveta, esperando, né, o momento certo, porque existe toda uma logística, né, de publicação, de editora, né, de verbas para que a gente consiga publicar, mas tem sim, tem livros. O TEL e o Segredo da Professora Lia, eu percebo que é uma literatura que encanta crianças assim um pouco maiores, né, de 7 anos até o 5º ano ali, que é em torno de 11 anos. E então assim eu tenho alguns projetos já para o público mais da infância, primeira infância ali, né, de 0 a 3 ou até 6 anos, né? Então tenho sim, espero que consiga logo estar publicando. Tem um texto teu que foi premiado nacionalmente pelo SESC, não foi, Daiana? E que assim, que foi, eu acho que a única autora catarinense naquele período que foi premiada. Fala um pouquinho também dessa escrita. Então, logo depois que eu lancei o TEL, eu já tinha um texto inscrito, né, no Prêmio Nacional de Literatura Infantil do SESC, se eu não me engano é Prêmio Monteiro Lobato, e aconteceu, né, do meu texto ser premiado, né, tá entre ali os classificados, e até na época, foi em 2018, fui a Brasília, recebi o prêmio, e é um texto que também está aguardando. É o Novo Arqueiro do Rei, né, é um texto que traz esse universo infantil, né, eu usei de inspiração essa questão das meninas, né, o que a gente pode ser, né, a gente pode ser tudo que a gente quiser. Então, é um texto que aborda essa temática, e é para inspirar as meninas, e foi uma surpresa bem boa quando eu vi a lista dos premiados, né, e pude representar Santa Catarina nessa premiação. Daiana, muito obrigada pela participação conosco nos projetos, pela doçura com que tu encanta as crianças, com a tua escrita, na condução, né, dos processos de ensino-aprendizagem, e que possamos estar juntas em várias ações, em vários projetos, caminhando nessa rede municipal de educação, porque nós acreditamos na literatura para as infâncias.